Boa noite a todos. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa segunda palestra aí da Escola do Parlamento de 2025. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução número 1/2023, de 11 de janeiro de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu consentimento e concordância para o uso dos seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje teremos a palestra com um tema de extrema importância, que é Funções do Vereador da Câmara Municipal. Eu gostaria de agradecer o Marcelo, que ele veio lá de Itapevi, com muita disposição aí para dar a palestra. Para quem não sabe, o Marcelo ele é da rede da Associação Brasileira de Escola Legislativa, a ABEL, para quem não conhece, e a nível nacional, o Marcelo aí é um cara muito importante para a associação, e ele trata do Dumont sempre com muito carinho. Sempre que a gente precisa de ajuda, é para o Marcelo que eu mando mensagem, ele sempre me socorre. Então, meus sinceros agradecimentos, Marcelo. Essa palestra foi pensada inicialmente para ser interna, só para os nossos vereadores aqui da Câmara, mas a gente decidiu abrir para vereadores da região. Algumas cidades, a maioria das cidades da nossa região, hoje é dia de sessão, por isso nem todos conseguiram participar. Mas para quem quer participar, pode entrar em contato no telefone da Câmara, que fica salva na nossa plataforma, tá bom? Eu aproveito a oportunidade para agradecer os nossos vereadores, a maioria está presente hoje, então muito obrigada pela participação. Também agradeço o vereador de Ribeirão, o Danilo, e o assessor dele por terem vindo participar e prestigiar o nosso evento. Eu vou convidar o Marlon aqui para dar as boas-vindas ao pessoal. Marlon, por favor. Aí a gente já inicia a palestra, tá bom? Vai ser bem um bate-papo, então fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Boa noite a todos, seja todo mundo bem-vindo. Queria agradecer ao pessoal da Escola do Parlamento, parabéns, Heloísa, por esse evento. Queria agradecer aos nossos funcionários também que estão presentes hoje, sabe que não está no cronograma, de estar segunda-feira aqui, na parte da noite. Queria agradecer aos nossos vereadores que estão presentes aqui, muito obrigado por estar presente. Queria agradecer também o vereador Danilo, que veio nos prestigiar, primeiro secretário da Câmara de Ribeirão Preto. Agradeço também o palestrante Marcelo. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu espero contar sempre com você, com ideias. Pode estar passando todas essas ideias para a Elo, que a Elo vai estar passando para a gente. Bom, e é isso. Não vou me alongar muito, porque vocês não querem me escutar. Vocês querem escutar o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo, viu? Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou fazer o máximo, ali eu tenho alguns slides para apresentar para vocês. O Elo, esse local aqui mesmo, né? Um pouquinho mais tarde. Então, tem alguns slides que eu vou passar para vocês, a gente vai bater um papo. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a dinâmica do Poder Legislativo, do Poder Executivo, a gente vai passar por algumas etapas. E depois a gente vai pegar o quê? Exatamente como a gente pode pensar um planejamento. Eu até peço desculpa ao vereador de Ribeirão Preto, porque eu coloquei a população de Dumont ali. Até para a gente poder enxergar um pouquinho essa população, o que a gente pode fazer, mas dá para a gente puxar para a realidade de Ribeirão também, porque conhecer a população é um dado muito importante para a gente poder fazer o quê? Exatamente nosso trabalho como vereador, de fiscalizar, de legislar, de pensar exatamente a dinâmica do município. Então, é esse bate-papo que eu vou ter com vocês. Então, eu vou passar por alguns pontos ali, até um pouco rápido, porque, às vezes, quando disparo para falar, ou acabo falando muito rápido, vocês podem levantar a mão, perguntar, tudo, pedir para voltar, tirar alguma dúvida, à vontade, a qualquer momento.
Aqui, rapidamente, assim, só a minha formação, trabalho na Câmara Municipal de Itapevi há 11 anos como jornalista, dou aula na USP, ECA, para o pessoal de Relações Públicas e Marketing na Anhanguera, lá em Itapevi também. Aí estou doutorando em Comunicação, especialização em Marketing e Ciência Política Contemporânea. Então, venho passando por algumas etapas, tanto comunicação quanto na ciência política, para poder trabalhar essa dinâmica toda. No Poder Legislativo, em termos com alguma pausa, eu trabalho desde 2007. Com assessoria de imprensa de vereador, depois em efetivo na Câmara Municipal de Itapevi. Então, passei por Itapevi, Carapicuíba, um pouco na Assembleia Legislativa de São Paulo, para depois assumir o cargo lá na Câmara Municipal de Itapevi. O que a gente pega nesse ponto quando a gente olha a composição do Poder Legislativo no município? Da Constituição de 88 para cá, o município começou a ter um pouco mais de vez na Constituição. Por quê? Antes de 88, o município não era um ente federativo. Ele estava ali meio que encaixado nos entes federativos. Ele respondia para o Estado, respondia para o município, tinha vereador, tinha prefeito, mas ele não tinha autonomia. De 88 para cá, o município começou a ter autonomia. A autonomia ainda é um pouco restrita, só que a gente vai avançar um pouquinho depois ali na frente, a gente vai ver o porquê é importante a gente entender toda essa dinâmica do município, até para poder pensar as ações. Quando a gente olha no executivo, ali no âmbito nacional, tem muito mais ação. O governo federal ele tem os ministérios, ele tem as autarquias, tem as empresas públicas, tem algumas ações bem específicas. No Estado também, quando a gente olha para o município, a gente está resumido em uma estrutura um pouco parecida com a do Estado e do âmbito nacional, com a prefeitura, secretarias e algumas prefeituras com empresas públicas. Isso depende do porte da prefeitura. Quando a gente olha ali o Poder Legislativo, Congresso Nacional, ali Senado e Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Municipal. Esse é o poder que mais se aproxima na realidade de ponta a ponta. Quando a gente olha o Poder Judiciário, ele se restringe ali na esfera, na divisão das esferas, mas no Poder Nacional ali, onde a gente tem o STF, a gente tem o STJ, a gente tem o Superior Tribunal Eleitoral e outras instâncias do Poder Judiciário. Quando a gente vai no estadual, meio que a gente tem a mesma estrutura. Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem o Tribunal de Justiça, a gente tem outras esferas da justiça ali no âmbito estadual. Quando a gente vai para o município, o Poder Judiciário não tem representação. Ele ocupa um espaço no município que a gente consegue enxergar, às vezes, o fórum, mas ele responde para o Estado, e a gente encontra o cartório eleitoral, que é a aproximação maior que a gente tem fora do período eleitoral com a Justiça Eleitoral, que a gente ia lá antigamente para tirar o título de eleitor. Hoje a gente já tira pelo celular. Então, a gente tem essa proximidade da Justiça Eleitoral no município dessa forma, mas a gente acaba não tendo esse contato tão próximo, apesar dela estar presente também no município de alguma forma. A gente tem a competência da Câmara Municipal, que vocês... uma coisa muito importante, eu adoro esse momento de falar com tomadores de decisão, que vocês são tomadores de decisão. Então, eu acho muito bacana a gente reforçar toda essa passagem, o trabalho de vocês, e principalmente eu ter o feedback de vocês, porque eu venho aqui exatamente para a gente trocar conhecimento. Eu trago um pouco de conhecimento, vocês me devolvem um pouco de conhecimento, e isso, quando for em outra Câmara Municipal, a gente avança ainda mais. As competências da Câmara Municipal. As leis de interesse local, então, quando a gente olhar aqui, a gente tem aqui no Poder Legislativo algumas coisas que são de competência nacional, outras de competência federal, outras de competência estadual e municipal. A gente vai focar exatamente na Câmara Municipal o que diz respeito à vida no município. O que ele pode legislar no município? Estava conversando com o Biro e com o presidente, agora há pouco, ali antes de começar a palestra, sobre a questão dos táxis. É exatamente uma legislação que é tocada no município. Ela não vai mexer na lei de trânsito, porque já é uma esfera federal. Quando a gente olha outra legislação que a gente pode cuidar aqui no município, é tudo que diz respeito à vida aqui, local. Ou quando você tem alguma lacuna ali que não existe nada na legislação federal ou estadual. Digamos que, vou pegar um exemplo hipotético aqui, a gente tem a escola municipal aqui e decide-se por questão de saúde pública e bem-estar dos queridos alunos, que a prefeitura vai fornecer um copo de água para todas as crianças. Digamos que a escola nenhuma no município tem água. Vai fornecer exatamente água. Tem legislação federal? Não tem. Tem legislação estadual? Não tem. É inconstitucional? Não. Então, pode-se fazer a legislação. Então, o município vai fazer uma legislação nesse sentido. Agora, aquilo que já tem lei federal ou estadual,
o município não tem tanta competência para poder legislar, a não ser que ele venha complementar alguma lacuna que não vai ferir a Constituição Federal. Aí o município tem como. E a gente tem, de certa forma, meios para poder achar essas lacunas e fazer uma legislação que complemente a legislação federal ou a estadual. Outra coisa que a gente pode fazer, só uma passagem rápida aqui, queria só agradecer a presença aqui da equipe de assessores do vereador delegado Martinez de Ribeirão Preto. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, a gente tem como encontrar essas lacunas para poder fazer exatamente todo esse trabalho, que a gente vai passar ali pelas propostas, representantes da população, aprovação do legislativo, para questões como orçamento, autarquias, gestão do município. Por quê? A prefeitura depende do poder legislativo. E o poder legislativo ele tem um poder muito importante no município. Então, a prefeitura vai depender sempre de vocês para aprovar o orçamento. Quando se tem empresa pública, para poder aprovar a indicação do prefeito para a pessoa assumir aquela empresa pública como representante, vamos dizer que Dumont tem uma empresa de saneamento básico, como a Sabesp. Para o prefeito nomear o presidente daquela empresa, tem que passar pela Câmara. Aquilo que a gente ouve de sabatina no Senado Federal, tudo, para poder o ex-senador e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, assumir uma cadeira no STF, ele teve que ser sabatinado. O presidente do Banco Central teve que ser sabatinado. Então, passaria pela Câmara Municipal. O Poder Executivo tem essa dependência. O Poder Executivo não tem como fazer uma lei sem passar por esse plenário. Então, a gente tem toda essa importância do Poder Legislativo, e a gente tem que pensar exatamente tudo isso. E quando a gente olha o Poder Legislativo Municipal, ele vai focar muito nessa questão. Por exemplo, atendimento básico da saúde, educação na primeira infância, guarda patrimonial, serviços públicos do local, entre outras que estão estipulados ali dentro da Constituição Federal. Por quê? Por mais que a gente tenha as etapas, o governo federal ele não tem responsabilidade nenhuma com a saúde pública, mas ele tem a responsabilidade maior, que é gerir o SUS, de ponta a ponta. Quando a gente vai para o Estado, ele é responsável pela saúde pública mais especializada. Atendimentos clínicos mais complexos, exames laboratoriais mais complexos, especialidades clínicas. Quando a gente olha no município, atendimento básico de saúde. A gente tem um programa Saúde da Família, que é governo federal, que vem de uma ponta a outra, onde está exatamente o cidadão. A gente tem um atendimento básico, que são os UBS. Então, a gente trabalha muito nessa ponta, que é a responsabilidade constitucional. Quando a gente olha a questão do meio ambiente, a gente tem a responsabilidade federal, estadual e municipal. Então, a gente tem a responsabilidade compartida. Então, cada um tem o seu eixo ali de responsabilidade, tanto que, em alguns municípios, a gente tem APA, Área de Proteção Ambiental Municipal. A gente tem a estadual e a gente tem a federal. Então, o município ele pode puxar alguma responsabilidade para si, e quando a gente olha nessa questão, por exemplo, na legislação ambiental, nada impede do município ter uma legislação do IPTU verde, que é o reconhecimento para essa parcela do meio ambiente que o município é responsável, de oferecer uma bonificação para quem planta ou mantém o jardim, como é que chama? Jardim de chuva, na frente da sua casa. Você ganha um desconto no IPTU. Então, esse tipo de legislação, a Câmara pode fazer com tranquilidade, entre outras que dá para se explorar muito bem. Só que tem uma coisa que fala que é aquele usurpar o poder à vontade. Na questão ambiental, o tombamento das nascentes, seria o tombamento de nascente, você vai ter que olhar a legislação federal e estadual para ver se você já pode aplicar ela de vez no tombamento da nascente ou complementar para alguma particularidade no município. Mas é importante olhar a legislação que já existe. Pelo que deu para entender, né, o que você está explicando, muito a Câmara depende, né, de estar se amarrando ou em esfera estadual ou esfera federal, né? Vamos supor, se existe alguma parcela igual da parte do IPTU verde, isso a gente pega a lei estadual e federal e só complementa, no caso, para o município, né? No seu caso, o IPTU verde você vai fazer local mesmo. Local. Então, mas aí a gente não está isentando, né, não passaria, a gente estaria deixando de arrecadar
para o município, aí, no caso? Porque estou te dando fazendo essa pergunta porque na legislatura passada a gente entrou com essa do IPTU verde e veio incondicional porque a gente não pode gerar despesa para o município, né? Onde que foi incondicional e nem subiu para votação aqui na legislatura passada. Vereador, tem esse ponto mesmo que você pega. Se você vai criar uma lei que gera despesa, você não pode gerar. Só que se a gente for olhar friamente ali, quando você faz uma lei que, digamos, eu vou institui o dia de combate à prevenção ao câncer de mama, ali no mês de outubro. Se você cria essa lei que não cria nenhuma despesa no município, você já criou uma despesa. Porque essa lei sai da Câmara, vai para o autógrafo na Prefeitura, você move o corpo técnico que já está lá trabalhando, tudo sai no Diário Oficial. Você já tem uma despesa mínima, mas você tem. Quando você pega do IPTU verde, por exemplo, você tem um outro trabalho que a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara vai ter que sentar, olhar todo o orçamento para ver da onde ela vai fazer esse deslocamento. Vai perder receita, mas vai perder receita e vai conseguir cobrir da onde? Você não pode perder receita. Aí entra aquele ponto. Qual Câmara Municipal hoje tem um corpo técnico suficiente para poder se debruçar sobre o orçamento público municipal e ordenar ali de onde vai sair a despesa ou não? Sim. Se a caneta desse ordenamento aí está na mão exatamente do prefeito. Então, a gente tem esses obstáculos. Mas, no caso do IPTU verde, teria que ser uma ação muito orquestrada entre Prefeitura e Câmara. Aí essa lei teria que vir da Prefeitura para cá, mas nada impede de se iniciar a discussão na Câmara, a gente vai ver puxar toda essa discussão no Poder Legislativo, audiência pública, tudo, e a legislação sair daqui para lá com uma audiência, como uma indicação. Aí você vai para a Prefeitura como indicação. Chegando lá, ela já vem com peso maior, porque você debateu com a população, você puxou essa questão da mudança climática, você debateu com especialistas, e ela está muito bem fundamentada. Aí vai caber a quem dizer, eu vou tirar o orçamento daqui para poder dar 5, 6, 10% de desconto para X% da população escalonado. Daqui a 10 anos essa quantidade, 20, 15, 30, a gente pode escalonar na legislação, por exemplo. E a Prefeitura vai dizer de onde ela vai remanejar essa despesa para dar esse desconto. Então, dá para fazer o caminho inverso. Em vez dela nascer aqui, fazer toda a discussão ocorrer no plenário da Câmara, ocorrer aqui no debate com a população e encaminhar para lá como indicação. Porque pode cair exatamente no vício de iniciativa. Aí ela se torna inconstitucional nesse ponto, mas quando ela chega lá, com esse poder todo da população querendo alguma coisa, aí lá é bem provável que eles abracem a ideia e mandem de volta para cá. Claro, ela vai vir com algumas mudanças nos artigos, tudo, para vocês debaterem aqui no plenário. Mas o caminho inverso, nessa situação de gerar despesa, seria o melhor caminho. Só que tudo que vocês aprovam no plenário, seja uma lei que gere despesa igual ao IPTU verde, ou que estabelece uma data municipal, gera despesa da mesma forma. Aí eu entro num ponto que até hoje eu não sei se é a vaidade política ou se é o esquecimento da importância pública da causa. Aí eu falo da vaidade política do Poder Executivo, de não abraçar algumas discussões que o representante da população traz e a maioria no plenário aprova. Então, é só de pensar nesse ponto, mas a sua colocação está perfeita. Voltando aqui, a gente está discussão federal, discussão estadual, discussão municipal. O vereador vai discutir muita coisa local. Só que nada impede do vereador discutir alguma coisa que não é de responsabilidade do município. Esse vereador em Aguianópolis, acho que vocês devem ter visto que praticamente bombou ele nas redes sociais, na mídia, tudo, que ele estava fazendo um vídeo no Instagram dele, mostrando exatamente o problema de uma ponte que é de responsabilidade federal, em uma BR, que caiu na hora que ele estava filmando. Esse vereador, ele é do Republicanos, ele há algum tempo vinha pontuando para a Prefeitura, para o governo do Estado, para o DENIT, que é federal, o problema dessa ponte. Ela caiu durante ele estava fazendo um vídeo. A gente perdeu pessoas ali. Há quanto tempo ele vem sinalizando um problema que não era do município? Só que estava no município e podia, e como, de fato, atrapalhou a vida do município. Ligava exatamente o Tocantins com o Maranhão e vice-versa. Agora, esse caminho todo é feito por balsa. Ele fez requerimento, ele apresentou outras documentações, como moção de repúdio, ele entrou em contato com o deputado, com os senadores, e nada foi feito. Agora, alguma coisa está sendo feita. Por quê?
ocorreu a tragédia. Eu quero pegar ele como exemplo porque nada impede de um parlamentar abordar um assunto que não é da esfera municipal. Eu posso tratar no município alguma coisa de saúde pública, que é especialização e exatamente do governo do Estado. Vamos pegar um caso que, por exemplo, lá em Itapevi. As pessoas saíam de Itapevi para ir para Carapicuíba ou para São Paulo para fazer hemodiálise. Isso toda semana. Entrava no van, a gente sabe que a pessoa que faz a hemodiálise sofre muito. Esse traslado acabava fazendo as pessoas sofrerem mais ainda. Tinha um vereador, ele foi reeleito agora, o Yasser, ele ficou 4 anos do mandato dele batendo nessa tecla. A prefeitura não tinha dinheiro para poder colocar um centro de hemodiálise no município, que não é responsabilidade do município. Mas, se você tem recurso, nada impede de você fazer. Nada impede, você pode implantar. E ele ficou 4 anos batendo nessa tecla. Ele acabou não sendo reeleito, ele voltou agora, só que enquanto ele não tinha... 4 anos que ele ficou fora da Câmara, ele foi para o Poder Executivo, ele continuou militando na mesma bandeira. Até o prefeito, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal, implantou um centro de hemodiálise. A quantidade de atendimento ainda é pequeno. Não atende todos os moradores de Itapevi que precisam de um tratamento. Alguma parcela ainda vai para Santana de Parnaíba ou Carapicuíba para São Paulo para fazer. Só que ele conseguiu puxar a quantidade de pessoas no município que eram atendidas, que precisam, que elas iam exatamente pelo transporte da prefeitura, apresentou a demanda, questionou, brigou, pleiteou 4 anos no seu mandato até conseguir. E a pauta não é uma pauta municipal. Só que ela é de interesse local porque as pessoas moram no município. E a gente vai tratar um pouco disso, da mesma forma que o vereador Elias Júnior, de lá em Aguianópolis, tratou de uma pauta que não era local. Mas ele tinha total envergadura e reconhecimento eleitoral representativo para poder tratar da pauta. Da mesma forma, quando a gente pega a discussão da escala 6x1, ele não era vereador. É uma influência do Rio de Janeiro, foi eleito vereador, primeiro mandato agora na Câmara do Rio de Janeiro, só que ele discutia essa questão da escala 6x1, vida além do trabalho. E a gente sabe que o regime de trabalho é uma discussão federal, mas ele pautou a discussão no município. Ele conseguiu fazer com que a pauta chegasse na bancada federal do PSOL, para poder se discutir. E ele discutia isso porque as pessoas moram no município. Franco Montoro já diria isso, a pessoa não mora na União nem no Estado, ela mora no município. Então, toda pauta que envolve o cidadão é uma questão local. Eu posso fazer uma audiência pública exatamente por algum tema que não é local, chamar as pessoas aqui para debater, presencial ou virtualmente. Dali eu vou formatar um documento que eu vou encaminhar para a autoridade competente. Eu estou usando a minha representação para isso. E é uma coisa que os vereadores aqui em Dumont, Ribeirão Preto, Itapevi e Carapicuíba podem fazer a qualquer momento, independente da pauta. Isso ocorre em outras câmaras municipais. A gente tem exemplos em BH, a gente tem na Câmara de Porto Alegre, a gente tem em Itapevi, a gente tem em diferentes localidades. Toda a pauta de interesse do cidadão pode ser tratada de acordo com o nível de responsabilidade e competência do tomador de decisão local. Chamar as pessoas para discussão. Então, a gente pode exatamente puxar tudo isso, independente da área, ambiental, saúde, trabalho, mobilidade urbana, crise climática também, a gente pode puxar a corresponsabilidade. Terminou de falar a respeito de mobilidade urbana, nós ganhamos uma reforma da rodovia Mar do Anegar e, no período da reforma, modificaram uma rotatória ali subindo de Ribeirão para cá e uma aqui perto de Pradópolis. Estragaram a rodovia. Tem acontecido muitos acidentes, até depois trabalhar junto com os vereadores de Ribeirão, Pradópolis, as partes interessadas, para a gente reivindicar uma mudança naquele trecho que foi modificado e, ao invés de melhorar, atrapalhou. Porque esse domingo mesmo passado, parece que caiu um caminhão lá embaixo. E os guarda-reis já estão todos amassados e não teve vítima fatal ainda, mas danos materiais já teve bastante. É o que a gente sabe. Então, é uma reivindicação que a gente vai precisar fazer em grupo, porque é fora do nosso município.
Perdão, o nome do senhor? Décio, Décio. vereador, né? Sim. Senhor Décio, é uma pauta interessantíssima. Essa rodovia é estadual ou federal? Estadual. Estadual. É 291, parece que lá é. A gente tem um caso semelhante, mas não vou falar que é igual, porque a gente tem a René Benedito Silva em Itapevi, que ela corta só o município, e ela é estadual. Eles reformaram, só que eles reformaram e você não consegue nem fazer uma ultrapassagem, porque ela tem uma passagem única. Eles fizeram a revitalização dela, a reforma, tudo, e não iluminaram. Os vereadores ficaram ali, se eu não me engano, 3 legislaturas. Reivindicando junto à Artesp, o governo do Estado, deputados, tudo, até conseguir a iluminação, a ampliação de alguns pontos de... Como é que chama? Não terceira faixa, quando tem uma faixa única e tem... agora o nome fugiu. Que até a via que a gente não pode trafegar. É como acostamento. Isso, perfeito. Tem alguns pontos de acostamento que não tinha. E a gente tem indústrias lá naquele local. E, além de tudo, é via de passagem de ligação de 5 bairros, se eu não me engano. Os vereadores eles agiram muito para poder mudar. Isso levou umas 3 legislaturas. Não desanime. Mas, para vocês, é bem interessante porque envolve mais de um município. Aí você pega a cooperação, onde vocês vão levantar dados. Quantos acidentes já teve, qual é a reclamação das pessoas que trafegam na via, para poder pautar, ter documentação suficiente para sentar com os órgãos competentes para poder mudar essa realidade. E, principalmente, relatar assim, como ela estava antes e o que está ocorrendo hoje. É falta de sinalização, a melhoria não veio, a iluminação, é vocês pontuarem a realidade do município. Porque uma coisa pode parecer muito simples, o governo do Estado pode vir aqui, a gente tem um estudo assim, pronto, está resolvido. Só que eles acabam não conversando o quê? Com quem está no município. De fazer uma audiência pública, sentar na Câmara Municipal, reunir todo mundo, senta aqui, a gente vai fazer essa reforma. O que vocês pensam? O que vocês querem? O que vocês acham? Esse diálogo. Esse diálogo, por exemplo, não ocorre com o governo do Estado quando ele vai lá e privatizou a linha 8 Diamante, que corta 5, 6 municípios ali na região metropolitana do lado oeste. Você privatizou, mas não discutiu com os municípios. Agora os municípios o consórcio Câmara Oeste está reunindo as câmaras municipais para poder dialogar com o governo do Estado e com a Via Mobilidade sobre melhorias na linha 8 Diamante. Então, vocês podem fazer exatamente esse caminho. É uma coisa totalmente possível e chama a atenção em que ponto, principalmente? É a representatividade de vocês. É vocês darem a resposta social para a população de que vocês identificaram um problema que chegou até vocês e vocês estão buscando uma solução. Ela pode não vir tão rápido, mas o fato de você mobilizar e mostrar para a população que você está querendo resolver alguma coisa já é uma resposta interessante. Melhor do que a ausência de resposta. Você queria... Ajudou seu... Foi claro? Cadê? Tem um microfone. Ele está sem, pode falar. Pode. Seu Jonas, é o mesmo caminho. Assim, a gente está aqui com os tomadores de decisão. A sua posição é a mesma que o vereador trouxe. Então, é uma coisa que já... Isso, que já está ali, que entra na pauta deles. Isso, que já entra na pauta deles para buscar essa solução. É como eu falei, ela pode ser que não seja tão rápida assim. Mas o fato de você levar ela adiante, dialogar, buscar os meios, é o melhor caminho. Tá bom? Passei. Então, quando a gente olha, a gente tem essas competências, né? Quer legislar, exatamente olhar a pauta local e fazer essa legislação para poder atender a demanda da população. A gente tem esse ponto que é exatamente fiscalizar, quando a gente pega essa rodovia estadual, mas nada impede de você fiscalizar, porque o cidadão passa por ela. O serviço público da Via Mobilidade é do Estado, mas ele corta diferentes municípios, é uma questão do vereador também fiscalizar.
Vou pegar a estação de trem Itapevi. Espera aí que eu já te passo, Jonas. Vou pegar a estação de trem Itapevi. Eles reformaram na época da CPTM. Não tinha cobertura. Eles fizeram uma cobertura que o pé direito é tão alto, quando tem uma chuva de vento, ninguém se protege. Fica todo mundo com guarda-chuva na plataforma. É aquele ponto de não dialogar com a população, de você abrir espaço para discussão. De chamar a empresa para participar nesse plenário, ou num plenário muito maior, juntando os municípios, para poder discutir a realidade local. O que de fato vocês precisam? Não é uma discussão fácil. Por exemplo, a gente pega em nível federal. Quando o governo federal resolve fazer uma linha férrea, cortando alguns municípios para escoar a produção de soja, minério de ferro, é uma discussão ferrenha entre os municípios. Por quê? A gente sabe que obra federal ou estadual ela pode começar e a gente não sabe quando termina. Então, o prefeito vai querer o quê? Comece no meu município. A questão eleitoral, a questão política, tudo, e você tem uma obra que iniciou e pode ser inaugurada antes dos outros municípios. Só que a gente precisa ter essa discussão, de sentar todo mundo na mesma mesa, nos municípios, para poder dialogar sobre a realidade do local. Quando a gente olha outro ponto, representar essa questão mesmo que vocês representam aqui na questão local, na questão federal, na questão estadual, vocês podem fazer isso. De pegar qualquer pauta do município e levar para Brasília, levar para o governo do Estado. De sentar com o prefeito ou secretários municipais e buscar a resposta que a população quer. É a função representativa. A representativa e a legislativa, ali, de legislar, são as duas que a gente vê mais em atividade. É a mais fácil do cidadão enxergar. É a mais fácil da gente poder mostrar o que a gente está fazendo. Só que a gente tem a questão também de julgar e a de fiscalizar. A de fiscalizar é prerrogativa exatamente do poder legislativo no município e a de julgar, quando a gente vai julgar as contas do prefeito, quando a gente vai julgar o pedido ou não de afastamento dele, a cassação do mandato, quando a gente vai julgar os nossos pares por algum desvio de conduta. Então, a gente tem essa questão de julgar também. Nos municípios pequenos, é muito difícil a gente ver alguma atividade assim de cassação de prefeito, cassação de vereador, mas a gente tem essa questão de julgar também. Uma outra que acaba não entrando tanto, mas aí diz muito respeito ao presidente da Câmara e à mesa diretora, que é a questão administrativa, que a gente trata muito como uma questão do Poder Executivo, que é quem vai lá e executa. Só que o Poder Legislativo ele também tem uma questão administrativa. A mesa diretora e o presidente ordenam despesas públicas. Ele mexe com a parcela, mesmo que seja pequena do município, que é de responsabilidade dele. Aquilo tem a assinatura dele. Aquilo é de responsabilidade dele. Aquilo é o dinheiro público. É o dinheiro do povo. Então, recebe uma parcela para poder, por exemplo, a manutenção desse prédio e do corpo efetivo. Então, você tem uma responsabilidade muito grande também administrativa com o orçamento público. Vou pegar um caso que não é fofoca política, esse é notório. A Câmara que eu trabalhei em Carapicuíba, um ex-presidente comprou em uma licitação, todo o processo de licitação bonitinho, mais luminárias do que a Câmara tinha de pontos para poder trocar luminária. Você entrava na recepção, você via uma pilha de luminárias assim na recepção, já tinham trocado luminárias em todos os pontos e você ainda tinha muitas luminárias. Aí ocorreu outra investigação, tudo, ele ficou afastado durante 8 anos. Improbidade administrativa, mau uso de dinheiro público. Então, a gente tem essa função administrativa que pouco se discute no Poder Legislativo, mas ela é real. Então, é uma coisa a se chamar atenção mesmo para poder olhar essa questão da administração, além da função de legislar, fiscalizar, representar e julgar. A gente tem a questão também de administrar. E essa atuação toda, quando a gente tem de representar tudo, a gente tem esse ponto da documentação. A gente tem a moção, a gente tem o projeto de lei, decreto legislativo, a gente tem o ofício, a indicação, o requerimento para pedir informação. A gente tem diferentes meios de fazer documentos para poder fazer todo esse papel nosso de fiscalizar, legislar, administrar. A gente pode recorrer a esses documentos. Algumas câmaras municipais fazem muito uso do requerimento, ainda mais quando você tem esse ponto de que a Câmara é oposição à Prefeitura, então você tem muito pedido de informação. Quando a Câmara tem uma base muito maior e apoia o sustento do Poder Executivo, requerimento é uma ferramenta pouco utilizada. Se utiliza muito mais a indicação de serviços, ofício, tudo, porque o contato é tão mais próximo de que eu posso sentar direto com o secretário municipal e demandar alguma coisa, encontrar uma solução para o problema da população. Então, você tem esse meio, mas você tem esses documentos todos para trabalhar.
Outros meios que você tem para mostrar toda a sua representatividade, poder de legislar, de fiscalizar, de administrar, de julgar, exatamente a tribuna livre, sessões ordinárias, sessões extraordinárias, comissões permanentes, audiência pública, comissão de representação. Comissão de representação é uma coisa muito bacana, alguns regimentos têm. Eu dei uma olhada no de vocês, mas eu não lembro o ponto da comissão de representação. Vou pegar o exemplo de Itapevi. A gente fez na 16ª, na 13ª legislatura, a gente fez algumas comissões de representação, onde os vereadores saíram de Itapevi, foram para Brasília para poder discutir o quê? Questão de regularização fundiária. Como que os ministérios poderiam passar recurso e dar suporte técnico para poder fazer isso no município. Então, se montou uma comissão representativa para os vereadores irem até Brasília discutir isso. Como pode sair de Itapevi e ir no governo do Estado. Você pode fazer também uma comissão extraordinária para discutir a questão da regularização fundiária. Recentemente, em Itapevi, a gente teve de saúde, do esporte, da educação, pessoa com deficiência. Isso na legislatura, na 15ª legislatura, a anterior. Então, os vereadores acabam utilizando muito esse recurso para poder discutir algumas pautas temáticas, exatamente locais, e ter o quê? Um poder maior de representação para poder marcar audiência pública com outros órgãos da federação e poder discutir essas pautas. E, além de tudo, de convocar ou convidar os secretários municipais ou representantes de outros órgãos para poder prestar esclarecimento no plenário. Aí você tem, além disso, a comissão de inquérito, frente parlamentar, bancada, bloco, individual. Nada impede, num vereador só, ter uma atuação diferenciada, de sair daqui para Brasília e para São Paulo, se movimentar politicamente na sua bancada estadual, federal. Então, nada impede você ter essa desenvoltura pessoal ali, individual. Procuradoria da Mulher, muita Câmara Municipal estabelece a Procuradoria da Mulher. A Câmara de Itapevi, por exemplo, tem outras procuradorias, como de Segurança, Infância e Juventude, tem a da Mulher, só que a mais comum que a gente vê é a da Mulher. Ela foi criada no Senado, depois na Câmara Federal, e o modelo de resolução para criar essa Procuradoria da Mulher, ela é praticamente multiplicado em todas as câmaras municipais. Escola do Parlamento e escuta social. Escola do Parlamento reforça muito esse ponto de você pegar alguma pauta temática e trazer especialistas para poder discutir isso com vocês. E escuta social é exatamente esse ponto que você tem de representar. De você chamar as pessoas para uma audiência pública, de você chamar as pessoas no seu gabinete, de você ter esse momento de dialogar olho no olho e conversar com as pessoas. Você vê que por meio da documentação, seja por documentação ou por uma atividade mais próxima, você tem como diminuir aquela falsa sensação de que se cria e que a gente escuta a todo momento. Político só aparece a cada 4 anos. Só que vocês não aparecem a cada 4 anos. Vocês são eleitos com uma demanda e, quando vocês assumem o mandato, principalmente pela primeira vez, descobrem que vocês têm um universo de coisas para cuidar. Aquela imagem ou aquele pensamento que a gente tinha, que eu fui eleito e vou representar o bairro X, quando você toma posse, você descobre que isso não existe mais. Só que o bairro X é o primeiro a falar que você abandonou ele. Porque você acaba não conseguindo comunicar tudo isso aqui que você faz, da sua responsabilidade, que não é com o bairro, é com o município, de que não é com um grupo de pessoas, mas com a população inteira, a gente acaba não conseguindo colocar isso muito claro para o povo. E a crítica social em cima disso é muito grande. A cobrança também. Como eu falei para vocês, Franco Montoro, ele traz isso muito bem. Ninguém vive na União, nem no Estado, a gente vive no município. A gente vê que o trabalho de vocês é muito ligado ao município e tudo que passa de serviço público ou desejo do cidadão é aqui no município. Eu quero que tenha o trem intercidades que vai sair de Campinas para chegar em São Paulo. Eu quero que passe por aqui. O cidadão pode querer isso. Você sentar e explicar, a gente está distante nesse ponto, isso, mas tem outra coisa que a gente pode fazer, melhorar a rodovia, para a gente conseguir ter um acesso melhor a Campinas. Tem outros meios para sentar e dialogar. O cidadão pode querer aquela coisa que a gente pode parar e pensar, é a coisa mais absurda do universo. Mas o fato de você sentar, olhar no olho dele, dialogar, é essa atenção às vezes que ele quer. Então, pode ser esse caminho. Já te passo na hora das perguntas, Jonas. O Bruno Silva, vocês conversaram com ele, eu tenho o hábito de chamar que ele é Bruno Souza Silva, ele traz um outro ponto,
que, de fato, a democracia ela só existe, ela é plena no Brasil e em outros locais, porque a gente tem um poder legislativo. E quando a gente olha o poder legislativo, é uma forma que a gente tem muito próxima com o cidadão de mostrar que essa democracia funciona. Não apenas pela eleição, mas sim pelo papel da representação. Da pessoa se sentir representada, ela poder ter voz, vez e poder dialogar com todo mundo. E a gente tem toda essa representação. E o Bruno Silva ele foi muito feliz com o professor Sênio, Eduardo Sênio, quando eles colocaram exatamente isso em um livro que fala sobre os 3 poderes. O poder legislativo, ainda mais no município, ele é extremamente importante. É exatamente ali na ponta onde o poder legislativo reforça toda essa necessidade da representação, principalmente da democracia. Então, o papel de vocês, como legisladores, é muito importante para tudo isso. E por que eu trago exatamente a fala deles dois? Porque, por mais que a gente entenda a nossa função como vereador, a nossa função como Câmara Municipal, aonde a gente entra ali na esfera e como que a gente pode atuar, tem uma coisa que é muito mais importante também. A gente precisa saber quem é quem dentro do município. Então, a gente precisa planejar tudo isso. E, quando a gente para planejar, a gente tem que entender exatamente aonde a gente está e, principalmente, quem são as pessoas que estão conosco. Quando eu falo que estão conosco, é exatamente quem nos apoia. É quem a gente representa. Olhando os dados do IBGE de 2022, Dumont tem ali um território relativamente muito grande. É o triplo, se eu não me engano, de Carapicuíba. Carapicuíba tem 31 ou 32. Jandira é menor ainda, ali próximo onde eu trabalho, onde eu moro. Então, os Dumont tem um território muito grande. Tem ali seus 6 mil eleitores. Habitante por quilômetro quadrado, é muito, muito grande. Habitantes, 9.471. Homens e mulheres. Tem muito mais mulheres do que homens, ali dá uma pequena diferença, mas a quantidade de mulheres é muito maior. Aí, quando a gente olha a questão de cor e raça, quando a gente faz a divisão homem e mulher, ali a gente vê, são mais pessoas brancas, seguidos por pretos, pardos e amarelos. Quando a gente vai no feminino, maioria branca, parda, preta, e a gente tem 3 pessoas que auto-declararam como indígenas. Quando for fazer alguma política pública, eu tenho que olhar exatamente quem é a minha população. Eu não posso esquecer nenhum representante, nenhuma questão de raça e gênero. Então, olha, quando faço essa divisão, e claro, eu ainda posso dividir ainda mais, eu posso pegar a escolaridade, eu posso pegar a economia, eu posso pegar a questão de renda, posso entrar na questão da religião, por mais que o Estado seja laico, o tomador de decisão não tem uma religião, então a gente pode olhar outros pontos do IBGE. Então, aqui fica um pouco claro quem é o cidadão dumonense, né? Dumonense, eu aprendi o gentílico semana passada. Então, dá para a gente pensar exatamente tudo isso. Ainda mais quando a gente volta lá, nos primeiros slides, quando tem a competência de cada poder público em sua esfera. Aí a gente vê o quanto que as pessoas demandam. Aqui eu consigo, separando por idade, ver que, no futuro, em Dumont, eu posso precisar ainda mais de uma atenção para as pessoas 60 a mais. Se eu vejo uma outra coisa, está vendo um empreendimento imobiliário para Dumont, eu vou precisar cada vez mais de vaga em escola. De base, ciclo 1, ciclo 2. Como é que eu vou pensar essas políticas públicas? Então, eu consigo, pelos dados do IBGE, prever um pouco o que eu vou precisar de transformação no município. Aí entra toda essa discussão dentro do Poder Legislativo. E quando a gente pega exatamente todo esse ponto, sei quais são as minhas funções, eu começo a olhar exatamente um outro ponto, o planejamento. A gente fala que bandeira pode parecer alguma coisa muito ligada a time de futebol, tudo, só que bandeira já é uma coisa meio medieval. Você tinha uma bandeira para declarar guerra, você tinha uma bandeira para dizer se a pessoa recuava ou não, tanto uma muito comum que a gente tem é a bandeira de paz, a bandeirinha branca lá. Político sem bandeira, ele é praticamente ninguém na representação. É aquela pessoa que faz tudo e não faz nada. O político, pelos profissionais de marketing, de comunicação, eles defendem que um político tem que ter ali entre 3 e 4 bandeiras. E ainda ter espaço para pegar alguma outra pauta momentânea que aparecer. Pegar, por exemplo, uma vereadora que eu trabalhava em Carapicuíba, ela tinha 3 bandeiras. Educadora de formação, 22 anos dando aula de história em Carapicuíba, em uma única escola, ali na Coab, então ela foi eleita vereadora, a bandeira dela é educação. Antes de ser eleita vereadora, ela tinha um trabalho social de empregabilidade,
O marido trabalhava na força sindical, ela pegava as vagas de emprego, levava e fazia o mutirão do emprego. Isso antes de ser vereadora. Ela foi eleita com 2 bandeiras, empregabilidade e educação. Conforme o mandato dela foi evoluindo, ela descobriu uma questão que o câncer de mama não era tratado no município. 2011, não era uma prerrogativa do município, já era o governo do Estado. Mesmo assim, ela abraçou a causa. Começou com ação de prevenção, informação, tudo, até que o município adotou a campanha permanente e fez uma parceria com um laboratório, eu acho que era o IBAC, ou Transduson, para fornecer mamografias gratuitas no município. Então, ela abraçou essa pauta. Ela tinha 3 pautas. Depois, ela abraçou uma outra, que é exatamente os animais. Então, ela tinha 4 pautas. Nisso tudo, em um determinado momento, vou ser bem rápido nessa história, as pessoas começaram a chegar no plenário, que é exatamente moradores de um bairro que queriam pavimentar uma rua, que há décadas em Carapicuíba não era pavimentada. Toda a sessão eles chegavam no plenário, só que eles não falavam com ninguém, e nem falavam o que eles queriam. Eles chegavam lá só para acompanhar as sessões, e saber exatamente quem era quem ali no plenário. Na terceira semana que eles foram lá, na quarta-feira, que é a sessão lá das quarta-feiras, às 8 horas, eles pararam ela no plenário, a gente quer conversar com você. Primeira coisa que eu e a chefe de gabinete pensamos, eu era assessor dela nessa época, assim, deu ruim. A gente fez alguma coisa que desagradou o povo da Porto Vitória. Simplesmente eles sentaram com ela e conversaram. A gente quer que você represente a gente. A gente viu que você trabalha assim, 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 tal, defende tal coisa, está dando certo. A gente quer ver se você consegue representar a gente para pavimentar a rua. A gente ficou mais aliviado. A gente pensava que era um problema, mas graças a Deus não era. Apesar que era uma rua muito difícil de pavimentar. Pegou uma facilidade porque ela tinha um contato com um deputado federal, era o Paulinho da Força na época, ele conseguiu mandar recurso para poder pavimentar a rua. Isso levou mais ou menos 1 ano para ocorrer. Só que ele mandou para pavimentar a rua. Não tinha recurso para fazer galerias de águas pluviais e esgoto. Estava tudo para pavimentar. Aí ela falou, não pavimenta. Por que não pavimenta? Porque pavimentou, vai ter que quebrar na sequência para poder colocar a galeria. Aí foi uma briga na prefeitura, para a prefeitura fazer as galerias antes de pavimentar. O recurso para pavimentação estava liberado. Então, você ter bandeiras é uma coisa que facilita aquele ponto de identificação do cidadão com vocês. Se você é bom para executar uma coisa, você pode ser visto como ótimo para executar outra. Então, identificar aquilo que você gosta de fazer e trabalhar esse potencial seu. Então, ter ali de 3 a 4 bandeiras, não adianta a gente ter 10, porque ninguém consegue abraçar o mundo, ainda fazer um cafuné nele. Então, pensa ali, o que você gosta de fazer e trabalhar isso como uma bandeira. E deixar espaço para pegar algumas causas pontuais. Por exemplo, a rodovia. Então, dá para puxar essas causas pontuais. Estabelecer metas, então, pensar nesse crescimento, não é porque eu fui eleito, fui reeleito, eu parei por aqui, eu tenho 1.000 votos, 6.000 votos, eu consigo resolver tudo isso. Eu posso buscar cada vez mais. Então, estabelecer metas. Eu quero conhecer mais pessoas, eu quero avançar, eu quero dialogar. Eu quero abrir o meu mandato para conversar com as pessoas e entender o que elas querem e puxar isso para o meu mandato. Só que tem que ser uma coisa bem possível de alcançar. Não posso colocar uma meta que é muito maior do que eu consigo executar. Eu, como vereador, com minha equipe, com minha assessoria. Então, a gente tem que pensar nesse limite que a gente tem para poder fazer as coisas. Público-alvo, quando a gente olha lá, que eu sei exatamente quem é o Drumonense, quantos homens, quantas mulheres, qual a faixa etária, eu consigo pensar as políticas públicas e identificar meu público-alvo, para poder direcionar as minhas ações para o interesse deles. Então, eu consigo pensar exatamente tudo isso. Algumas pautas eu vou pegar, vai perpassar por mais gente. Eu cuido da educação, mas educação infantil. Meu público-alvo são crianças, só que não são só crianças. Meu público-alvo está ali, é a família, são os professores de educação infantil, são os profissionais da educação que trabalham nas escolas, então tem um público-alvo que vai além das crianças. E por mais que eu pense, a criança não vota hoje. Ela não vota hoje, mas ela também, hoje, ela já influencia o voto. Então, você tem além desse público-alvo, crianças do ciclo 1, professores, profissionais de educação, e eu tenho as famílias para trabalhar. Então, tem um público-alvo bem grande ali. E eu vou ter que exatamente enxergar quem é quem para poder me comunicar direto com eles. E esse é um caminho. Documentos, quando eu sei exatamente quem é quem, eu consigo direcionar um documento, e principalmente as bandeiras que eu defendo, eu consigo direcionar muito melhor meus documentos. Eu consigo fazer algo pensado, e principalmente um projeto de lei muito bem justificado,
para poder mandar para o Poder Executivo, para poder discutir aqui no plenário. O ex-deputado estadual, Roberto Trípoli, se eu não me engano, o Lamar era assessor dele, que trabalha comigo na Câmara, ele defendia uma questão dos animais, ali na década de 90. A pauta ainda não tinha a mesma força que tem hoje. Só que antes de mandar o projeto de lei que proibia maus tratos contra os animais, questão de teste em laboratório, proibir em rodeio, proibir em carroças puxadas por animais, o que ele fez? Ele podia simplesmente fazer o projeto de lei, protocolar e vir para o plenário. Ele resolveu fazer o caminho contrário. Ele quis conversar com cuidadores de animais, ele quis conversar com especialistas, ele quis conversar com a Polícia Militar Ambiental, ele foi conversando com o povo. O que ele fez? Ele foi dando cada vez mais força popular ao seu projeto de lei. Quando chegou no plenário para ser votado, tinha na galeria da Assembleia, quem não foi lá um dia que visitar vai conhecer o plenário principal, vai ver que tem a galeria. Na galeria não tinha ninguém favorável ao projeto de lei dele. Só tinha oposição. Quem era contra foi lá, ocupou a galeria com faixa, cartazes, gritava, falava tudo contra o projeto. E ele falou que ele estava tranquilo. Por quê? Tudo que ele podia fazer e mobilizar para mostrar para as pessoas que eles tinham um apoiador ali dentro, entre os 94 deputados, ele fez. Se o projeto fosse aprovado, ok. Se não fosse, ele já tinha um reconhecimento popular de que ele era um representante da causa dos animais. E deu muito certo. Ele foi reeleito em outras ocasiões, até para deputado federal, muito bem votado, porque ele estava na lembrança do povo defendendo essa causa. Então, funciona muito bem você fundamentar seus documentos com base no público-alvo e principalmente nas bandeiras que você defende. Quando a gente vai lá para audiências, quando você conhece todo o seu público-alvo, você consegue direcionar sua audiência pública e enxergar o que de fato precisa de uma audiência pública. Não vou pegar todo o projeto de lei que eu faço e querer debater uma audiência pública. O que de fato precisa? Qual pauta eu tenho que puxar para cá? Representação, um ponto que eu não vou abordar muito, que a gente já passamos diretamente por eles. Isso reforça a sua representação com o cidadão. Além de tudo, essa representação, quando você senta com um deputado federal ou estadual, para você pleitear uma emenda, você consegue falar exatamente para que você quer e para quem vai. Isso, para um deputado federal ou estadual, é extremamente interessante, porque você está falando e você está demonstrando que você conhece o seu público. Então... Fora que também você consegue amarrar essa verba, caso você conseguir também, né? Porque antigamente vinha uma verba e o prefeito chegava no prefeito, o prefeito fazia o que queria, né? Hoje em dia você tem um contato diretamente com o deputado federal ou estadual, você consegue amarrar essa verba e o prefeito não consegue fazer, a não ser aquilo que você pediu, né? Exatamente, vereador, porque ela já vem de fato amarrada. E quando você entrega todos esses dados, não tem como o prefeito chegar aqui, pegar e fazer algum outro uso. E se ele pegar e fazer algum outro uso, o deputado federal ou estadual, com suas prerrogativas, ele pode exatamente fazer uma ação direta com o prefeito. Então, ter esses dados em mãos, você olha, eu vou atender aqui 1.000 crianças. Primeira coisa que o deputado vai pensar, 1.000 crianças. Na casa dele deve ter umas 5 pessoas. Pega 1.000, multiplica por 5. Ele já vai ficar feliz da vida. Então, ter esse conhecimento local é muito importante. Fiscalização, ter conhecimento da estrutura do Poder Executivo Municipal, auxilia na fiscalização. Saber exatamente quem é quem, aonde eu vou. Lembrando que vocês, como vereadores, podem chegar para fazer visita técnica em qualquer local do Poder Executivo. Claro, com algumas restrições ali. Alguma área de saúde você não vai entrar. A gente viu casos recentes dos vereadores, deputados que entraram em salas de UTI e tudo. A gente pensar ter um pouco de... tem um limite. Eu não posso passar nessa porta aqui, então eu vou respeitar. Mas você pode entrar na Secretaria de Administração, pedir um documento, olhar tudo, fiscalizar, conversar com os servidores, pedir aqui via plenário ou protocolar direto lá um ofício, pedindo um contrato para você analisar. Pedir o orçamento municipal, como é que está a execução, para você poder pensar exatamente como é que da onde vai sair esse dinheiro do IPTU verde. Tudo isso vocês podem. Mas o orçamento não é uma coisa fácil de olhar. Então, por isso que eu acho que nessa questão, quando mexe orçamento, fazer o caminho inverso, fazer toda a discussão e mandar para lá como indicação. Então, pode ser o caminho mais tranquilo. Legislar, então, vocês vão legislar em cima exatamente do que diz respeito ao limite do município. Quando a gente olha essa questão toda de planejamento, envolve muito comunicação.
Quando envolve comunicação, envolve principalmente combater aquela frase pronta que a gente convive todo momento, que um dia a gente já falou. O vereador já foi até vice-prefeito, né? Que fala, só aparece a cada 4 anos. Eles somem. Mas acaba sumindo e a gente não consegue falar de forma clara ali para o nosso público o que a gente está fazendo. Vamos pegar uma coisa bem comum. A gente escuta na mídia direto que deputado federal trabalha 3 vezes na semana. Em sala de aula, conversando com meus alunos que vão ser comunicadores, eu explico, gente, não é porque eu trabalhei, mas eu também só consegui entender isso quando fui trabalhar com eles. Então, eu já quero trabalhar isso com vocês. Deputado federal, deputado estadual, vereador, ainda mais no Poder Legislativo, trabalha de domingo a domingo. Ah, professor, mas tem um dia que ele postou lá no Instagram que ele estava no churrasco com a família. Aposto com você que naquele dia, no churrasco com a família, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que estava precisando de uma remoção, de falar na lombada que foi construída, mas não foi pintada. Naquele churrasco. De estar ali no Natal, a celebração, tudo, alguém ligou para reclamar de alguma coisa. Trabalha de domingo a domingo. O assessor parlamentar trabalha de domingo a domingo. O prefeito trabalha de domingo a domingo. Vamos pegar, por exemplo, esse momento que está chovendo muito. A chuva não tem dia, não tem hora para ocorrer. Isso mobiliza o Poder Executivo e mobiliza o Legislativo. Então, esse dizer que político só aparece a cada 4 anos, ou que só trabalha 3 vezes na semana, o deputado federal tem audiência com o ministro, não é fácil de conseguir. Vocês aqui no município não conseguem agenda tão fácil com o secretário municipal? Imagina um deputado com o ministro. Um deputado que está lá no dia da sessão do plenário, com uma comitiva de prefeitos e vereadores que conseguiu uma agenda no mesmo horário da sessão com o ministro. O que ele vai fazer? Deixar os vereadores e os prefeitos lá esperando ir para o plenário? Não, ele vai fazer o papel dele de representação, porque ele representa a população que está ali naquele momento representada pelo prefeito e pelo vereador. Ele vai na audiência com o ministro. Depois ele justifica a presença dele no plenário, na sessão seguinte. A presença justificativa de ausência dele. Então, vocês trabalham de domingo a domingo. E comunicar, isso é muito importante. Quando a gente olha lá, comunicação pública, essa comunicação pública, que às vezes o político pode pensar, não apareci com destaque no site da Câmara. E não vai. Por quê? No site da Câmara aparece o que vocês estão fazendo. Não é vocês como protagonista, é o que vocês estão fazendo. É o projeto de lei que está sendo debatido e foi aprovado. Isso vai para o site da Câmara, TV Câmara, o podcast que vocês estão discutindo para fazer. Então, não é sobre vocês, é sobre o que vocês estão fazendo e para quem vocês estão fazendo. Isso é uma comunicação muito importante, porque usar os meios de comunicação da Câmara de forma responsável e atendendo à legislação é uma forma de validar o que vocês fazem. E essa comunicação chega para alguém em algum momento. E se a pessoa for pesquisar, ela vai encontrar o que vocês estão fazendo. Então, essa comunicação pública feita pela instituição ela é muito importante. A publicidade, que é outra coisa voltada para o Poder Legislativo fazer. É o Diário Oficial, é publicidade na licitação que vai ter, é no chamamento da audiência pública, é na transparência no dia e horário da sessão. É aquela comunicação que vai para o Diário Oficial. Ali estão os princípios da administração pública, que a publicidade é um deles. Quando a gente vai para um outro ponto, que é a comunicação política, aí vocês são a estrela do negócio. Você pode ter um site, você pode ter um blog, você pode ter sua rede social, você pode fazer um informativo do gabinete, impresso, com uma periodicidade ali regular, anual, semestral, depende de cada um, mas ali você coloca você como protagonista. Eu fiz para fulano e para resolver esse problema. Tem alguns que ainda faz uma coisa mais eficiente ainda. Coloca a pessoa, o problema, a resolução. Que quem é a resolução? Eu. Eu resolvi. Então, a Dona Maria tem um problema para buscar medicamento. Isso afeta a Dona Maria, afeta mais 100, 300, 400 pessoas e eu entro com uma solução. Para que não falte mais medicamento, eu tomei tal iniciativa. Isso, por exemplo, é o que João Dória fazia na comunicação política dele. Por isso que João Dória ficou até popular como prefeito de São Paulo em cidades do Piauí. Que a comunicação era tão efetiva que conseguia furar a bolha e chegar cada vez mais longe. Então, a gente pega uma comunicação política quando vocês fazem, por mais que vocês sejam o principal, a gente inverte o papel e coloca o povo em primeiro lugar, a resolução do problema, a quem afeta, e eu chegando como solução.
aquela receitinha de salvador da pátria. Mas você sempre trabalha colocando a pessoa em primeiro lugar. Então, a gente tem essas 3 formas de comunicação dentro desse planejamento que a gente não pode se furtar de algum momento utilizar nenhuma delas. A comunicação pública, que é exatamente feita pela Casa Legislativa, que é toda a comunicação, por exemplo, resumindo, que vai no site. A publicidade, que é tudo que a Câmara dá de transparência no Diário Oficial. Aqui eu trabalho, por exemplo, tem um Diário Oficial do Legislativo, se não tem uso da Prefeitura. Então, é extremamente comum. E a comunicação política que vocês podem fazer por meio de site próprio, blog, mídia social, informativo de gabinete, outdoor, apoio cultural. Tem sempre as festas nos bairros que alguém vai lá e pede, ajuda a festa tal. Faz a faixa, apoio cultural vereador X, apoio cultural vereador Y. Isso é extremamente legal. Não há nenhum impedimento em relação a isso, porque, de fato, você está dando um apoio cultural para a realização da festa. Isso ocorre muito com os vereadores em São Paulo, por exemplo, mas, claro, eles têm a emenda para poder mandar para a paróquia fazer a festa junina. Eles têm a emenda para poder mandar para a ONG fazer a festa das crianças. Em algumas cidades, o vereador ele acaba custeando do próprio bolso esse apoio cultural. Algumas dicas que a gente pode ter. Mídia social. É importante se fazer presente, que as pessoas estão cada vez mais nas mídias sociais. O brasileiro fica ali, em média, de 3 a 9 horas por dia, depende muito da pessoa. Se a gente pegar o nosso celular agora e fizer uma pesquisa, a gente consegue ver quantas horas a gente passou no dia de hoje só nas redes sociais, seja WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes. Contato com a imprensa, saber quem é a imprensa local, quem são os influencers. Não tenho imprensa aqui no município. Não tem problema. Quem é aquela pessoa que tem um perfil nas redes sociais que você vê que bomba? É o famoso influencer no município. Você pode dialogar com essa pessoa. Mostrar o quê? Ele discutiu semana passada a questão dos buracos na rodovia. Eu fiz uma indicação sobre isso. Encaminha para ele. Ele pode não chamar você para dialogar ali frente a frente num podcast, tudo, mas só o fato dele falar de você para a audiência dele já fura a bolha. Você pode se tornar conhecido por pessoas que não te conhecem. Por mais que a gente a população de Drummond não é tão grande, mas sempre tem alguém que não conhece alguém. Ainda mais que está na vereança há pouco tempo. Vamos pegar, por exemplo, em Itapevi, 232 mil habitantes. Ainda tem gente que chega na Câmara procurando vereadores de 3 legislaturas anteriores. Sem brincadeira, chega. Até vereador que já faleceu. Eles chegam procurando. Porque a vida é tão dinâmica. Eu estou em Itapevi, eu pego o trem e vou trabalhar fora. Eu volto à noite. Eu não sei o que está acontecendo. E eu não tenho, por exemplo, estou aqui nas redes sociais, eu sigo todos vocês. Só que a minha bolha, pode ser que vocês não estejam nela. Então, eu não tenho acesso ao que vocês fazem. Então, vocês terem contato com jornalistas da região, com influência do município, é bem interessante. Por exemplo, colocar o seu gabinete na loja do Google. Eu sei que vocês têm 2 gabinetes, né? E é rotativo para atendimento, né? Mas nada impede vocês chegarem lá e colocar vocês na loja do Google. Gabinete vereador X. Aí está lá um telefone de contato, e-mail de contato, endereço do blog, endereço do site, da rede social, a pessoa te encontra. A pessoa te avalia pelaquela loja do Google, como avalia um atendimento numa pizzaria que eu fui comer uma pizza e gostei. A gente vai começar a trabalhar isso, um treinamento que eu fiz com os vereadores eleitos e os assessores na semana passada em Itapevi. O pessoal já colocou na loja do Google o gabinete do vereador, com todas as informações, e imprimiu um QR Code. Acabou o atendimento lá com o cidadão, já pede para o cidadão escanear e avaliar. Quando você vai lá e busca vereador Itapevi, foi a primeira coisa que eu pedi para eles fazerem lá, antes de a gente iniciar o treinamento, alguns vereadores não aparecia nada. Aparecia o site da Câmara, ou aparecia vereadores que não estão nem no mandato mais, que têm uma atividade muito ativa nas redes sociais. Eles apareciam em primeiro e os novos vereadores não apareciam. Então, é uma questão de se trabalhar muito essa comunicação e se fazer presente. Você pode manter, eu não tenho um recurso para poder ter um site. Eu posso fazer um blog. É gratuito. Posso fazer um blog. Ou eu posso fazer um site no Google Sites, que também é gratuito. Eu uso minha conta do Gmail e crio tudo isso. Dê feedback. Se as pessoas falam com você na rede social, responda. Mas a pessoa me criticou todo. Você pode apresentar uma resposta e falar assim, olha, eu vou mandar uma mensagem no privado para você, vamos conversar. Não precisa, como é no popular, lavar a roupa suja em público. Às vezes a pessoa está ali reclamando de alguma coisa, ela só está reclamando por reclamar, não quer nem conversar, ela só quer expor a indignação dela com a rodovia, por exemplo.
Ela só quer expor a indignação. Como, às vezes, eu estou reclamando alguma coisa para alguém me dar uma resposta. Às vezes, eu só quero uma resposta. Pode ser, mas eu não tenho algo positivo para falar para a pessoa. Esse problema não vai ser resolvido agora. É um problema que vai precisar de recurso, vai precisar de licitação, então é uma coisa que vai levar muito mais tempo. Explique para a pessoa. É melhor do que deixar alguém sem resposta. Não adianta ninguém falar para mim que não, porque quando a gente manda o WhatsApp para alguém, a gente vai lá, pega o celular e dá uma olhada para ver se a pessoa viu. E se a pessoa tirou a notificação do azulzinho, a gente fica na ansiedade maior ainda, para ver se a pessoa respondeu, mandou uma mensagem de resposta. Imagina a pessoa que mandou uma pergunta para você, um pedido, alguma coisa. Eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes pode ser que passe. Mas nem que 2, 3 dias ali, vai e responda. Converse com a pessoa. Quem entra em contato quer uma resposta, quer dialogar. Tem um WhatsApp, um Telegram ali dedicado para atendimento ao cidadão. É uma forma de contato muito mais rápida, além do Facebook, Instagram, TikTok. O WhatsApp hoje a gente consegue resolver muita coisa. Tanto que alguns órgãos públicos já adotam o WhatsApp até para poder encaminhar, fazer encaminhamentos de guia, tudo. Algumas dicas aqui também, com quem vocês conversarem, é uma coisa muito importante. Cadastre essa pessoa, de alguma forma. Nome, e-mail, bairro, telefone, profissão. Isso é um trabalho que os vereadores começaram a fazer em Itapevi, por exemplo, porque eu vou fazer uma mensagem do Dia da Mulher. Vou lá e coloco na minha rede social. Pega lá seu mail de cadastro, veja todas as mulheres que você conversou, direciona um WhatsApp para elas. Manda um e-mail para elas. Mas quem abre e-mail ainda? Tem gente que abre. Em vez de você fazer uma postagem única para todo mundo, faça uma postagem direcionada. Faça uma lista de transmissão e mande para todas. E isso a gente pode pegar para outras datas comemorativas também, em vez também de fazer só aquela coisa. Dia do fotógrafo, a gente vai lá. Dia do repórter, a gente vai lá e coloca. Sua rede social acaba virando o quê? Um calendário. E você, quando tem um banco de dados assim, você consegue fazer uma coisa muito mais pontual. Você pode organizar ali, o professor Fabrício Moser dá um exemplo de número 001, bairro, segmento, então a gente tem lá 001, Paula, Centro Professora, ou eu posso colocar só 001, Maria, CT, PF, mas claro, eu posso ter mais de uma Maria, separa por nome e sobrenome, a marcação que vocês vão adotar. Tem uma outra coisa que é uma ferramenta bem importante que a gente acaba não dando muita atenção quando está no plenário no município, que é o site do partido de vocês no ambiente estadual. Muitos desses sites no estado, o vereador pode mandar a sua atividade para... E essa atividade é publicada no site deles. Isso é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar junto com o seu partido, só precisa fazer um contato, dialogar, falar com a comunicação deles, que sai no site deles. Busca no Google, já encontra vocês. Com foto, texto sobre o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, quem você fez. Dá para se pensar tudo isso. Eu até busquei aqui, eu passei para ele esse material. PSD tem vereador aqui, ali está o contato da comunicação do PSD. PL tem vereador aqui na Câmara, tem um contato do PL no Estado. Da mesma forma que a gente vai lá, PP, PRB, PRD, PMDB, republicanos, ali tem um contato. Alguns é o contato direto da comunicação, outro é o contato direto do partido, onde você vai entrar em contato e pedir para falar com o responsável pela comunicação do partido no Estado. Eu, quando era assessor de imprensa da professora Sônia em Carapicuíba, eu recorria muito isso no PDT e no Solidariedade. Então, toda semana, era uma meta minha, ter alguma coisa no site do partido. E a gente conseguia. Isso tudo por meio de um diálogo. Olha só, pessoal, da mesma forma Deixa eu voltar aqui. Eu vou só dar alguns exemplos de algumas ações de deputado, vereador, que usam as redes sociais para prestar conta do seu mandato. E isso funciona muito, é bem bacana. Olha só, pessoal, da mesma forma que eu tive nos sinais de Fortaleza para pedir o seu voto na eleição, depois na Rota da Gratidão para agradecer a nossa vitória, estou agora prestando contas. Nosso panfleto aqui de 100 dias de mandato, nossa presença, nossos discursos, aqui um pouco do que a gente já fez nesses primeiros 100 dias, e o trabalho está só começando. Eu sou um funcionário do povo, quem paga meu salário é o povo de Fortaleza. Sou pago para isso e tento prestar contas. Estou aqui agora na Dom Luiz com o Virgílio Távora e a gente vai rodar outros sinais da cidade. Tamo junto, está só começando. Mas ele tem dinheiro para fazer um folheto. Sim, deputado estadual tem um recurso de gráfica, tudo, ele tem esse recurso. Não necessariamente eu preciso fazer um folheto, eu posso gravar um vídeo.
e tem uma rede de contatos ali onde eu posso pedir para as pessoas multiplicarem ele. Então, eu posso fazer um vídeo ou fazer um texto na minha rede social e falar exatamente o que eu estou fazendo. É uma prestação de contas também. Se eu fosse o Romeu Zema ali tentando copiar ele, o Samu ia chegar na minha casa, que eu não ia conseguir me equilibrar naquela bola nunca. O Romeu Zema ele tem diferentes trabalhos para poder colocar nas redes sociais. O que ele faz? Para a rede do político não ser tão chata, só política, ele quebra a rede social dele. Ele traz alguma coisa do dia a dia dele. Ele fazendo atividade física. Coloca lá uma música do momento todo e usa o TikTok nisso. Então, vocês podem quebrar isso também. Em vez de, estou no plenário, aprovei isso, fui na Assembleia, dá uma quebrada. Churrasco com a família, foi na missa, alguma coisa mais pessoal. Por quê? Vocês estão no mandato, mas vocês também são de carne e osso. A gente também tem um momento de lazer. É um momento de lazer que a gente mostra que nós somos iguais. Estou te representando, mas eu tenho o mesmo momento que você. Então, isso quebra um pouquinho na rede social. A vereadora Ana Júlia em Araras, ela faz uma pegada, assim, tem equipe para trabalhar, só conheci o rapaz que faz os vídeos dela, todo, é uma coisa que demanda tempo. Tem algumas coisas bem bacanas na rede dela, que, por exemplo, ela mostra que ela é vereadora. Ela pegou uma coisa parecida com o Zema. 6 horas da manhã estava na academia, depois ela estava na Câmara, depois ela foi, que ela é fisioterapeuta, ela estava atendendo na clínica, ela foi na rua atender as pessoas, ela mostrou a dinâmica dela do trabalho. Por que eu pego o vídeo dela como exemplo? De quê? As pessoas falam que o vereador não trabalha. Quando você mostra o que você faz, isso vai diminuindo em um certo grau. Não vai diminuir da noite para o dia. Mas você começa a mostrar que, olha, eu estou fazendo isso, eu faço isso, olha, entre em contato comigo, que eu posso atender você de alguma forma, eu tenho um WhatsApp, você pode ir no meu gabinete, você mostra que está aberto ao contato com a população. Então, isso é bem bacana. E, por mais que você pode pensar assim, cara, mas produzir vídeo leva tempo. Leva. Precisa ter equipe? Precisa. Mas pequenas ações a gente consegue adaptar à nossa realidade. Então, o que eu posso fazer? A cada 15 dias, eu vou soltar um balanço do meu mandato. Eu já posso puxar isso para mim. Ela consegue fazer ali 2, 3 vídeos por semana. Eu posso fazer um a cada 15 dias, mas eu faço aquele vídeo bem tranquilo, explicando para a população o que eu fiz, nesse intervalo de 15 dias. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ela usa muito as redes sociais dela também. Ela vem com foto e texto. O Facebook permite você fazer aquele textão. O Instagram é uma coisa muito mais visual. O TikTok é uma coisa muito mais de vídeo. Mas você consegue usar algumas redes sociais ali e fazer um texto. Que não precisa ser muito grande, nem muito curto. Vai depender do que você quer comunicar e comunicar bem. Com uma imagem que mostra aquela imagem de quê? Não é aquela imagem que a gente parou todo mundo aqui, tipo cobrança de falta, lá a barreira, todo mundo em pezinho. Ali tem uma foto que sinaliza o quê? Trabalho. Ela está com o papel na mão, cumprimentando uma pessoa. Ali sinaliza um movimento, sinaliza uma ação. Vai ter algum momento que você vai fazer aquela fotinha de barreira, porque precisa. Você está entregando um título de cidadão, uma moção, um reconhecimento a alguém, você vai fazer essa foto. Agora, se você for buscar um recurso, uma emenda, ou está dialogando com a população, foto de ação. Foto de serviço. Foto de trabalho. É exatamente esse momento aqui. Oi, queridos e queridas, aqui é a Andréia Werner, sua deputada estadual, com o resumo da semana, dessa que foi uma semana bem agitada. No fim de semana, eu fui com a minha equipe até Ourinhos, no sudoeste de São Paulo, visitar algumas escolas da cidade. Algumas mães de lá denunciaram problemas para o gabinete e eu fui conferir de perto. Se você mora em algum município do estado de São Paulo e gostaria que eu visitasse os equipamentos públicos aí, manda sua denúncia aqui para o gabinete por meio do formulário, que o link está lá naquela bio do meu perfil. Na terça, eu tive uma reunião com um grupo da Secretaria de Saúde de Birigui,
Birigui, que apresentou um projeto muito interessante sobre atendimento de pessoas autistas no município. E eu me reuni também com a Eliana Raso, que é de Itapira, e que me contou a situação da inclusão da cidade. Fiz também uma gravação com o Instituto Olga Costa. Eu vou passar rápido porque, você vê, ela é deputada estadual, ela tem ali quase 20 assessores, mas ela faz o resumo semanal. Não dá tempo de fazer o resumo diário, ele faz semanal. Você pode adotar um quinzenal, pode adotar um mensal. Depende da realidade de cada um. E ela para ali para fazer um vídeo de 5 minutos. E ela traz exatamente tudo o que ela fez, onde ela visitou, com quem ela falou, deixa lá nas minhas redes sociais, você pode acessar o formulário lá e dá para fazer tudo isso por meio das redes sociais. A Tabata Amaral, por exemplo, utiliza muito o WhatsApp dela. Ela tem um WhatsApp dedicado para atendimento. Ela tem um WhatsApp dedicado para atendimento. Ela tem as pessoas lá. Ela manda. Essa aqui ela mandou exatamente que eu estou nessa lista de transmissão. Ela tem as emendas que ela faz um edital para as pessoas pontuarem projetos para ela destinar recursos. Ela faz uma seleção para quem ela vai mandar esse recurso, ainda mais com foco na educação. Na campanha, ela fez uma publicação chamando as pessoas para participar, seja doando, sendo um voluntário, ou você distribuir folheto, ou você ajudar no plano de governo. Você chama a pessoa para ação. Isso é chamar a pessoa para participar do seu mandato. E o WhatsApp pode ser uma ferramenta muito bacana nisso, ainda mais pelo Drive quando você cria aqueles links ali, tudo pelo Drive do Google. Você amplia seu banco de dados, você amplia a forma que a pessoa pode entrar em contato com você e você pode recorrer a isso de uma forma muito mais simples ali e acessível. Alguns exemplos aqui, por exemplo, o primeiro ali é uma reportagem que saiu no O Globo, de 2011. Eu fazia assessoria para um vereador em Carapicuíba que estava como suplente, ia ficar 7 meses, e a gente tinha a missão de transformar 7 meses em 4. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Isso em 2011, ainda que a rede social não era tão forte como é hoje. No plenário, ele apresentou um requerimento para o governo do Estado, questionando o governo do Estado, porque ele estava pegando a lama do Tietê, do desassoreamento do Tietê, e levando para uma lagoa de Carapicuíba que estava sendo aterrada com essa lama. Ele queria saber se tinha algum laudo técnico, algum estudo, se essa lama era tóxica ou não. E a gente fez, ele apresentou no plenário, foi aprovado, foi encaminhado para o governo do Estado, demorou para a resposta vir, fiz uma matéria, mandei para os jornais da região, foi publicado. Você fazia um Google no nome dele, Neném Crepaldi, e já aparecia isso. E uma repórter do Globo, no Rio de Janeiro, fazendo uma busca no Google, encontrou o requerimento dele. Entrou em contato com o gabinete, conversou comigo na época e com o chefe de gabinete, conversamos com o vereador e ele não quis dar entrevista, porque ele ficou tímido. Aí o presidente da Câmara falou no lugar dele. E a matéria foi publicada no Globo e ela está até hoje disponível na internet. Uma ação que a gente faz na rede social, que a gente consegue ser rastreado em qualquer busca, pode ser que vire uma pauta bacana. Vamos pegar o exemplo do cara em Aguianópolis. Tudo bem, foi uma tragédia lá, mas ele foi pauta na CNN Brasil, no G1, no Correio Brasiliense, nos jornais de Tocantins, e durante dezembro e janeiro ali, ele foi pauta em diferentes meios de comunicação. Se você fizesse uma busca nesse período, vereador no estado do Tocantins, o nome dele aparecia em primeiro, por uma ação dele. A Lei de Baixa era um jornal agora, ainda está disponível, o jornal não existe mais. Eu trabalhava para 3 vereadores que eram de oposição. E o município tinha um problema de não fornecer alimentação no pronto-socorro. Lembrando que não é uma obrigação do município fornecer alimentação no pronto-socorro. Mas a população levava coxinha, levava um lanche ali do momento, um salgadinho, comprava no supermercado, e os vereadores sempre pleiteando isso. Só que não estava funcionando. O que a gente fez? Pegamos 2, 3 pessoas que estavam fazendo, com pessoas internadas no pronto-socorro, que o pronto-socorro não é um local de internação, é um local de passagem, até conseguir uma vaga no hospital, só que as pessoas ficavam dias e semanas lá esperando uma vaga. E isso a pessoa levava alimentação, que não era uma alimentação adequada para o que os médicos passavam. Pegamos 3 famílias, arrumei um jornalista, sentou o jornalista, conversou com as 3 e saiu uma matéria. Quando saiu no jornal agora, que era impresso ainda, isso foi em 2013 ou 14. O vereador pegou o jornal, subiu na tribuna, usou a sua autoridade de vereador e denunciou. Naquele ano ele não conseguiu colocar que a prefeitura colocasse alimentação no pronto-socorro. Mas como ele é um vereador de oposição, o grupo dele conseguiu vencer a prefeitura, não por essa ação, mas você vê o desgaste que vai gerando
no Poder Executivo. O grupo dele conseguiu levar em 2016 a prefeitura. E lembrando, não por causa dessa ação, mas por uma série de ações que a prefeitura não atendia a demanda da população. Ali, a professora Sônia, aqui no site do Solidariedade, a gente fez uma ação de castração em uma cidade que não era a base dela, em Pirapora do Bom Jesus. A gente conseguiu levar a ação para o site de Solidariedade. Ali no jornal agora, eu falei para vocês que ela fazia um mutirão do emprego, né? Ali não, a Diário de São Paulo, a última aqui do canto direito da tela, a gente conseguiu soltar uma nota que ela conseguiu 1.500 vagas de emprego para fazer o mutirão dela. A gente conseguiu soltar uma nota no Diário de São Paulo na época. A gente fez um informativo, soltamos um informativo dela, aí você vê que a bandeira dela, animais e emprego, seguia ela a todo momento. Ali ela dando entrevista exatamente para uma TV de Osasco para falar sobre as ações dela do mandato. Então é um trabalho todo que a gente faz. E a gente está chegando no final já só para pegar aquele ponto que um profissional de comunicação, Gaudêncio Torquato, que já fez diferentes campanhas políticas, ele traz uma coisa que é bem interessante para todo político, que ele fala que são as alavancas de convencimento e entusiasmo da massa, que o político tem que trabalhar no seu mandato e na sua comunicação, que é a adesão. As pessoas vão aderir à sua pauta, porque é uma pauta positiva, então você vai ter a adesão das pessoas por natureza ali. A rejeição, vamos pegar o caso desse vereador, que fazia oposição e questionou a alimentação no pronto-socorro, que não existia. Então ele conseguiu fazer as pessoas pegarem rejeição também ao Poder Executivo e ter uma adesão à pauta dele. Autoridade, onde você está ali naquela tribuna ou aqui na sua mesa, no plenário, e você tem autoridade para falar de um assunto, ainda mais você tem autoridade da representação, e você tem a conformização, quando você pega e consegue convencer as pessoas a se conformizarem pelaquilo que você está defendendo. E por que a autoridade está ali destacado, ainda mais em azul e caixa alta? Porque a autoridade é a principal alavanca de mobilização do entusiasmo da massa. Porque quando vocês estão pautados na autoridade do mandato de vocês, vocês conseguem trazer discussões. Você tem a autoridade toda para poder trazer uma pauta para o plenário, ela sendo aprovada ou ela sendo rejeitada. Se ela for aprovada, é ótimo. Se ela for rejeitada, você está levando a pauta e você presta conta para as pessoas de que você tentou. Você não conseguiu naquele momento, mas você não vai abandonar a luta. E as pessoas vão continuar contigo. Então você tem toda essa autoridade para trabalhar isso no plenário, ali está o plenário do Senado, ali está o Inteleges, que é a Escola do Senado Federal, de você participar dos debates da Escola do Parlamento, de você usar a Escola do Parlamento para poder dialogar com a população. Eu falo usar, mas no bom sentido, de dialogar com a população, de trazer um especialista para falar sobre saúde pública, de você ter ali a audiência pública, onde você tem a TV Câmara para transmitir. Ah, mas vou fazer audiência pública, tem meia dúzia de pessoas. Antes meia dúzia do que nenhuma. Meia dúzia hoje assistindo. Só que hoje assistindo ao vivo. E ela está sendo transmitida. Você pode pegar esse link da transmissão e mandar para outras pessoas. A audiência pública na Câmara de Itapevi não é diferente. A gente fez a audiência pública para discutir uma temática que era do Executivo, que era o Estatuto da... Estatuto não. Era o Estatuto de Combate ao Racismo Estrutural do município. Era uma pauta que tinha que vir da Prefeitura para o Legislativo. A gente fez 10 audiências públicas na Câmara. Sabe quantas pessoas estavam assistindo ao vivo na TV Câmara? 5. A gente brincava que era o técnico estava assistindo, para ver a questão do áudio, o pessoal da TV Câmara, a gente que de vez em quando olhava para ver se estava no ar ou não, e um ou outro gabinete que devia ser o gabinete do vereador que estava lá, funcionando. E o outro técnico que não fica na Câmara, fica na base da empresa, acompanhando a transmissão para ver se está funcionando. 5 pessoas. Uma semana depois, a gente olhou, isso está no canal do YouTube da Câmara. Estava lá, 100, 112, 105 pessoas. A gente já criou o hábito de que eu não preciso assistir no momento. Eu posso assistir quando eu quiser. O importante, o conteúdo está lá. Eu não vou fazer uma audiência pública porque eu vou conseguir trazer 5 pessoas aqui. Antes 5 do que nenhuma. Você vai ter 5 pessoas que vai falar para mais 5. Que vai falar para mais 10. Que vai falar o que você está fazendo. Eu preciso de pessoas que falem positivamente do que eu faço. Então, a audiência pública tem esse peso. Vocês acham que as coisas do Senado e da Câmara dos Deputados têm audiência?
Não tem muita. Tem muita audiência quando é impeachment, cassação, CPI do Covid. Na época da pandemia eu assisti todas. Quando não conseguia assistir ao vivo, eu assistia depois. Ali você tem a Thalita Petroni fazendo uso de um backdrop que tem na Câmara dos Deputados, com os microfones, que eles podem convocar a imprensa, tudo bem, é a realidade deles ali, mas eu posso simplesmente chegar e gravar meu vídeo ali da tribuna. Não tem sessão, não tem nada, mas eu posso gravar. Posso sentar aqui na mesa e gravar um vídeo da minha prestação de contas. Eu estou usando toda a envergadura da minha autoridade, do espaço que eu fui eleito para representar o povo, para trabalhar. Eu tenho ali a audiência pública, não, ali... Tá, audiência pública, o outro foi ali uma frente parlamentar, que eles estavam discutindo, vou lembrar agora a temática, que eles fizeram até uma faixa, colocaram tudo e destacaram bem a pauta que eles estavam trabalhando, com especialistas, com população, tudo para poder dialogar. Então você pode levar qualquer pauta para trabalhar, principalmente a sua autoridade. Você tem todo esse espaço, além da documentação, quando você está pautado, entendendo bem a sua função como vereador, a função da Câmara Municipal, conhecendo bem a sua população, para poder trabalhar todos os meios que você tem. E isso tudo envolve todo esse planejamento para poder seguir com o trabalho de vocês. Engajar essa população para poder participar do mandato. É uma coisa muito importante. Era isso que eu queria falar com vocês, eu deixo ali meu contato, Elô tem meu contato, vocês podem chamar a qualquer momento também. Eu falo que eu não costumo responder nada da meia-noite às 6 da manhã, porque eu acordo às 5 e saio para correr às 5h30. Então, depois das 6 eu começo a responder o WhatsApp. Eu não tenho, só finalizar, independente de horário ali, só quando eu não estou dormindo, podem entrar em contato, pedir uma sugestão, uma dica, estou à disposição. A Elô tem meu contato ali, deixa o contato aqui, vocês podem salvar e chamar para conversar a qualquer momento, que independente da distância, a gente tem ferramentas online para poder encurtar e trabalhar alguma coisa. Só agradecer, e a gente vai estar usando, você mandou uma cartilha para a gente, né, da função do Legislativo, e a gente vai estar imprimindo, vai estar implantando até os visitantes da Câmara. A gente tem a escola do Parlamento Jovem também, então vai estar entregando essa cartilha também para os vereadores jovens, né, que faz o trabalho aqui. E eu queria estar agradecendo por essa presença aqui. Muito obrigado, viu? Imagina, vereador, eu agradeço muito, fiquei feliz quando o Biro e a Elô falaram para mim que vocês vão utilizar esse material, porque pode ter alguns slides ali, mas sentar e pensar tudo isso, apesar de trabalhar em Poder Legislativo há muito tempo, eu sentei para ler, pesquisar, atualizar, e quando eu olhei tudo que eu pesquisei, eu falei, dá para escrever alguma coisa. Aí eu escrevi, a Elô não tinha pedido, mas ela deu toda a liberdade, eu mandei para ela, eles gostaram e é de vocês. O Roberto Lamari também aprovou, vocês podem imprimir, fazer e distribuir da forma que vocês acharem, porque o material foi entregue para vocês. Eu só queria tomar um minutinho só, porque nós tínhamos, os vereadores estavam trabalhando nessa rodovia aí desde 2014, e a rodovia tinha uma entrada mal feita aí na cidade, e os caminhões sem freio entravam aqui e batiam numa casa aqui. E eu e mais a mesa da Câmara e o funcionário da Câmara, pegamos as filmagens aqui do caminhão passando aqui, em alta velocidade. Graças a Deus nós não tivemos nenhuma vítima fatal aqui na cidade. Então, quando eu vinha na Câmara, tinha um senhor aqui, vocês não vão fazer nada, esses caminhões entrando aqui? E nós conseguimos a reportagem das TVs que vinham filmar os caminhões dos acidentes. E os pendrives nós levamos para São Paulo, eu e mais um vereador, que hoje é o prefeito, conseguimos uma reforma na rodovia, fizeram essas duas alças aí na entrada, pelo menos parou de descer caminhão, porque nós tivemos 10 acidentes aqui, sem vítimas da cidade, teve vítima dos motoristas. Então, eu divulguei muito pouco isso, esse foi o meu erro. Pouca gente sabe que a gente fez esse trabalho aí, mas ficou muito oculto. Por isso que eu falo que a propaganda aí, a informação através das redes sociais é muito importante, porque pouca gente sabia desse trabalho que nós fizemos aí, de ir para São Paulo com os pendrives. Okay? Você vê um trabalho importantíssimo, onde vocês foram lá e coletaram as reportagens, vocês pegaram as filmagens da rodovia ali, para mostrar o fato. Olha, assim, não é um achismo, isso aqui está acontecendo. E, assim, de fato, é muito importante. Você vê, todo trabalho que você fazia, tinha alguém que falava, vocês não fazem nada. E estava ocorrendo alguma coisa. Estava ocorrendo. Então, por isso que eu acho que é importante ouvir de você que
essa divulgação, esse trabalho, para que as pessoas fiquem sabendo que alguém mexeu, apesar que já vinha gente trabalhando desde 2014. E por mais assim, eu sei que depende muito de assessoria, tudo, estabelecer uma rotina ali, a cada 15 dias ou uma vez por mês, prestar contas assim, e fiz o vídeo, postei, pegar esse link do vídeo, ter ali 10 pessoas que você sabe que vai comentar, curtir, compartilhar com outras, já manda para essas 10. Ter ali suas 10 pessoas de um grupo, de que essas 10 pessoas vão me ajudar a propagar esse conteúdo. Então, fez alguma coisa, já manda para essas 10 e essas 10 começam a pulverizar o assunto. É muito bom. Eu queria saber quem foi o vereador que fez essa praça aqui, que ele é um usuário, é uma cova de usuário. Aí quando tem festa também, os usuários de bebida também vai lá e nada naquela piscina. Tem um ponto que é bem bacana. Eu vou te dar uma sugestão. Eu vou pegar... A Câmara tem ouvidoria, você pode pegar o e-mail da ouvidoria da Câmara e encaminhar exatamente para eles, para a ouvidoria da Câmara te responder direitinho o que está acontecendo, como também o e-mail da ouvidoria da Câmara da Prefeitura, que pode ser um caminho também. Legal. E é bom, sim, voltar outras vezes, porque é a Casa do Povo onde você pode participar. Sim. De pegar o e-mail da ouvidoria da prefeitura e da Câmara para poder entrar em contato. Eu vou, no final aqui, vou pesquisar e te passo. Valeu, Jonathan. Queria parabenizar, viu, você, Marcelo, pela palestra, Luiz, os funcionários da Câmara. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu? Também faço da palavra dele, muito obrigado. É essencial ouvir essas palavras, né? A gente fala muito hoje em dia de comunicação, né? Então, Décio falou aqui, né? Nem eu não sabia que o Décio correu atrás desde aquela época. Então, a comunicação é muito importante para a gente faz e tem que mostrar que a gente está fazendo, né? Então, é isso aí. Parabéns, muito obrigado. Até brinco que é uma coisa que a gente tem que fazer com todo político. O que você vai fazer hoje? Eu vou falar o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. O que você vai fazer amanhã? Eu vou falar o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Então, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. São 4 coisas que hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer de novo. É a mesma coisa você pegar o carro e ligar o rádio e descer daqui para o litoral. Mas espera aí, eu já ouvi essa notícia, deu 5 minutos, ou escuto de novo a mesma notícia. O público no rádio muda a todo momento. Por isso que a notícia se repete. E você vai fazer essa repetição. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês.